Bora, meus foliões, começando mais um podcast do Cid Folia, o 5º episódio. Eu sou Igor Ferreira. Eu sou Duda. E é isso aí, final de semana foi intenso, né, Duda? A gente deu um rolê bom. Mais uma vez, né? Mais uma circulada aí em Aracaju no final de semana. Curtiu bastante e, claro, trazendo muitas novidades para vocês no Instagram do Sérgio Folia, lá, @Sérgio Folia. E é onde a gente passava, todo mundo comentava, né, sobre... O podcast, muito bom. Assim, a receptividade da galera tá muito massa. Então, sinal de que tá todo mundo assistindo, tá todo mundo acompanhando. E o melhor ainda, né? O pessoal pedindo pra vir também. Muita gente. Vou até começar a misturar, colocar 2 pessoas ao mesmo tempo. Aí, lá na parada LGBT, o povo tava cumprimentando a gente já. Foi bem bacana. A gente deu um pulinho por lá, a gente panfletou, né? Falamos sobre respeito, sobre diversidade, sobre várias coisas enquanto a gente panfletava. E curtimos bastante, né? Igor dançou bastante ao som de Vanessa Camargo. Vanessa Camargo, eu sei cantar todas as músicas de Vanessa. Todas, eu fiquei impressionada, perplexa. Antes da parada, a gente também deu uma passada numa rocha da Sergipe. Lá no Gonzagão, teve Liane Show. Cartilove recebeu a gente de forma incrível. E já confirmou a participação aqui. Que vem aqui no podcast do Sérgio Folia. E aconteceu um fato horrível comigo. Ainda bem que foi no final da festa. Conte. Eu coloquei no bolso a carteira e o celular. Só que essa capinha aqui, que eu peguei lá em Tubiacel, ela gruda um pouco, né? É uma borracha. Aí eu fui tirar o celular, não sei pra quê, na hora de ir no banheiro, a carteira caiu dentro. Ai, que maravilha. Aí eu pensei, meu Deus, o trabalho que eu vou ter pra tirar a outra habilitação. E agora? Pego ou não pego? Pego ou não pego? Peguei. Só que o negócio é muito grande. Aquele recipiente que fica lá acumulado. E eu ficava com a mão dentro pra lá e pra cá. Cadê esse negócio? Lá! E não achava. Aí peguei, podre. Botei no bolso. Aí tava fim de festa, era lá Mocigano rolando. Aí a galera, os baldes lá de gelo tudo derretido. Eu passava água derretida no meu braço e nada de passar. Passei vodka, passei cerveja. Comprei uma latinha pra passar e não foi dando saída. Aí fui no lanchonete e botei álcool. Aí na hora de vir embora, o Duda ficava sem entender. Do lado de fora do meu braço. Aí ela, tá ficando louca, é? Ele vinha ver assim, do lado de fora, assim. E ela nem sabia que era o fedor. Meu Deus, menino, tá bêbado, vai perder um braço. E eu nem fiquei bêbado ali. Foi mesmo, não deu nem pra ficar bêbado. Liane Show fez um showzaço. Tá se comportando cada vez mais. Eu tô, parabéns. Olha, depois eu ando com você e com o Marcos, eu parei de beber, percebeu? Não, você bebe, mas assim, bem controlado, cara. Nem fiquei nada. Você, viu? Aí, e também quero deixar aqui registrado, né? Que em Sergipe nós temos vários radialistas magníficos, como Narciso Machado, Kleber Alves. Eu adoro assistir no YouTube rádio. Eu sempre estou assistindo Jair de Santana. Maravilhoso. Assisto Kleber Alves à tarde. Fábio meu Henrique. amigo Foca, Fábio Henrique, que eu chamo ele de meu ex, né? Meu ex-chefe, né? Trabalhamos juntos lá em Socorro. Um abraço, Fábio Henrique. O programa tá muito bom. E agora, Sergipe tem uma novidade que me deixou muito feliz. Eu fiquei muito entusiasmado. Eu fui um dos primeiros a saber, né, a novidade. Foi. Minha mãe e você. Aí eu fiquei super animado. Aí quando começaram a divulgar a novidade, aí eu ficava recebendo feedback. Ei, gostei, viu? Que Duda tá lá, que Duda tá lá. Eu disse, tá bom, o povo começou a falar pra mim. E aí, tava sabendo, eu estava, pô, muito bom. Aí eu quero dar os parabéns pra você. Eu quero dizer que eu tô muito orgulhoso da sua estreia na Rede Rio FM semana passada. Você mandou muito bem. Eu fiquei muito feliz, porque todo o grupo de rádio que eu vi a galera, os jornalistas falando, Márcio Rocha, Elton Coelho, falava. Quando alguém dizia, quem é Duda Pereira? E Elton Coelho falava, e Márcio Rocha também. A revelação do rádio, todo mundo falava. Magna Santana, velho. Magna Santana é épica. Entrou no ar e mandou um abração pra mim. E logo que Marcos Aurélio lhe apresentou, já teve áudio de Heloísa Galdino, de Eliana Aquino, André Moura, uma galera a primeira da alta. mandou um áudio pra gente. Primeira dama, Erika Mitidieri, parabenizando. Eu fiquei muito feliz. Era assistindo em casa, acordei cedo, viu? Foi nesse dia. E a gente foi dormir tarde, todo mundo. Foi. Os três a gente... Dormi 3 horas para acompanhar a estreia do Jornal da Rio, primeira edição, que vai de 6 às 8. E ela rolando lá o programa e parecia que eu fazia parte daquilo ali, que eu tava numa empolgação. E eu compartilhava nos grupos. Foi muito bom, parabéns, viu? Obrigada. Muito orgulho de você. Obrigada, eu também tenho amigo orgulho E de você. como é que foi lá a estreia semana passada, de lá para cá? Muito boa. Assim, a repercussão com a galera, nos grupos do WhatsApp, no Instagram, bombou. E principalmente na audiência, né, da Rio.
E muito grata, Teixeira Caminhões, pelo convite. A sua esposa também, a Cris Teixeira, maravilhosos. Ela me seguiu. Aí, tá vendo? Isso é bom. Sinal de que foi ver meu perfil, tudo direitinho, e foi lá e disse, é um menino bom, vou seguir. Um abraço, também. Teixeira. Teixeira, brigadão, Cris também. E Marcos Aurélio, Marcos Aurélio é toda a galera da Rio que me recebeu assim com muito carinho. E quando eu recebi o convite, eu não tinha como recusar, né? Ser mais uma voz feminina do rádio e é muito bom ter ser essa representatividade pra galera também. E aí, vai acontecer em Aracaju alguns eventos. Vamos ver aí, produção, o que você vai botar? São vários. O Samba da Sergipe, dia 23 de setembro. Né? E o Samba da Sergipe já vai trazer um spoiler, porque um dos nossos convidados é dessa galera. Vai ter Nona tá demais, viu? O cara canta. E toda vez que Nona canta no Amsterdã, no Camarote Aju, ou no Pagode da Vovó, a galera canta igual a ele. Já viu? Ele canta muito alto e a galera já toma 2 ou 3 e canta igual a ele. As músicas dele vai ter Pichote, É Diferente e muito mais. Um abraço pra galera da FM Sergipe, Júlio, Carol e Betinho da WB. Bem recebidos, né, no show da... Ludmilla, rapaz, aí, Belo pagou a dívida, vai ter a Xande Harmonia, Ludmilla, tudo que eu posto de Ludmilla é estouro. E Pichote, Dodô do Pichote sempre arrasa em Aracaju. Compre seu ingresso e vamos lá, viu? Eu vou. Vai, Dodô. Com certeza iremos, O né? samba Vai estar presente lá. E também vai ter o Garota VIP dia 30 de setembro na Arena Eventos. Unha pintada, Murilo Ruff, né? Murilo Ruff. O Safadão e Guinho Lulinha, que eu participei do DVD, foi massa. E compre seu ingresso lá no Shopping Rio Mar. Um abraço pra galera da Folia Entretenimento. E é isso aí. E o nosso podcast agora vai ter uma grande novidade, né, Duda? Justamente, vocês pediram e a gente atendeu, claro, né? Teremos aqui um quadro falando sobre sexologia. Eu acho que ela vai explicar melhor. Comportamento, eu falei certo, né? Falou. Então, seja muito bem-vindo, gata. Camila Felizola, psicóloga e sexóloga, né? Muito bem. Tudo bom, Camila? Seja muito bem-vinda. Bem-vinda. Oi, gente. Prazer, né? Eu sou Camila, eu sou psicóloga e sexóloga, como o Duda também falou, né? Você não falou errado, sexologia é a ciência que estuda a sexualidade humana. Eu ia perguntar, porque sempre que tem alguma coisa assim, que é alguma coisa em ologia, né? Sim. Não, é sério. De o que fato. eu entendo, eu falo. O que eu não entendo muito, eu acho que eu errei aqui. Ou não. Porque quando a gente Não, fala mas assim, não errou, não. Sexologia, Falo com total você quer propriedade. Aí, A sexologia é a ciência que estuda a sexualidade humana, tá? Então, o sexólogo é aquela pessoa que estuda a sexualidade humana através da sexologia. Muito bem. A gente está com as perguntas aqui. Minhas primas mandaram perguntar. Uns amigos de Igor também mandaram perguntar. Sei, né? É sempre assim, né? Mas perguntar... Primeiro, por que você escolheu a parte da sexologia, né? Por que você escolheu ser sexóloga, além de psicóloga? Então, na verdade, é uma história bem curiosa. E essa história começou lá em São Paulo, né? Eu estava de passagem e já vinha querendo fazer uma pós-graduação, mas a minha especialização ia ser em psico-oncologia, que não tem nada a ver com sexualidade. Eu tinha, né, essa paixão por psicologia hospitalar, só que eu perdi minha babá por um câncer de mama. E quando isso aconteceu, eu fiquei meio assim, será que é isso mesmo que eu vou querer e tal? E eu já tinha me inscrito em uma faculdade lá de São Paulo, e aí eles me ligaram dizendo, olha, a turma de psico-oncologia não vai fechar, porque as pessoas não estão querendo essa área. E eu falei, gente, mas assim, como assim ninguém quer? E eu adorava falar sobre cuidados paliativos, essa coisa do cuidado com a morte, só que as pessoas achavam isso meio loucura, né? E quase ninguém queria fazer esse tipo de pós-graduação. E aí foi quando a moça da recepção falou assim, olha, tem um curso que está surgindo aqui que é novo, que é de sexualidade humana. E eu falei, vixe, moça, eu nunca vi isso na minha vida. O que é que faz, né, esse negócio aí? Ela falou, não, vai falar sobre as questões psicológicas, sobre disfunções, sobre relacionamento, sobre autoestima. Vai envolver aí uma série de coisas. E eu falei, eu gostei desse negócio aí. Possa ser que funcione pra mim. E aí foi quando eu resolvi ir para São Paulo estudar sexualidade humana. Só que, assim, foi um momento da vida bem interessante, porque eu achava que eu era uma pessoa com a cabeça bem aberta. E quando eu fui para São Paulo estudar, eu falei assim, nossa, gente, eu tenho uma cabeça de Madre Teresa, eu acho.
E aí foi quando eu comecei a descobrir a paixão, né, pela área de sexualidade humana, que no fundo está interligado a quase tudo que a gente faz na vida. Total. A necessidade fisiológica, né? Tem muitos tabus que eu não sei porquê, mas enfim. Mas é isso, assim, não só o aspecto fisiológico, né? A gente atrai a sexualidade para a questão somente do sexo. Mas a sexualidade em si, ela é muito abrangente. Então, a gente vai falar sobre muitas coisas dentro de um nicho só. Então, a gente vai falar sobre autoestima, a gente vai falar sobre disfunções sexuais, a gente vai falar sobre prazer, a gente vai falar sobre queixas dentro do relacionamento. Então, há uma diversidade muito grande que não é só física. Isso aí. Marcos, parabéns, viu? Trazendo o programa cada vez melhor. Verdade, podcast. Já pensou? E a gente vai contar com a presença da Camila aqui toda semana, né? Para sanar algumas dúvidas, trazer alguns esclarecimentos também, dicas para melhorar a autoestima. Vamos abrir caixa de pergunta, vamos colocar repórter na rua, né? Para saber Por favor. as dúvidas. Pra saber o que é a voz do povo. Tô sabendo. Aqui. Um amigo meu me disse uma dúvida aqui, posso falar? Pode perguntar. Ele tá perguntando sobre um medicamento aí que tá na moda, disse que tá tomando direto, tem a miligrama 5, 20, né? Ave Maria. Tá na moda. Fale pra gente um pouco sobre os pós e os contras desse automedicamento aí. Tá na moda, a galera nova... Tem detalhes, né, assim... Eu tomei com curiosidade. Foi mesmo, foi? Todo mundo tá falando. Aí eu peguei um de 5 e dividi no meio, porque eu morro de medo, né? Que eu gordinho, né? Sedentário, tomando essas coisas. Agora sim, tomei e surpreendeu, viu? Foi mesmo. Surpreendeu você ou a outra pessoa? Todo mundo. Que é bom saber esse detalhe também, né? A orelha ficou quente. Deu uma sede. Eu só tomei uma vez e dividi no meio, né? Mas, Você assim, foi fazer um test drive. Foi. Né? Eu dei um plus, né? Posso dizer assim. Agora, assim, tá... É preocupante, porque fica todo mundo levando a brincadeira, né? Sim. Vários memes. Aí a juventude é muito influenciada por isso. E estão tomando sem necessidade, né? Aí eu queria que você falasse... Assim, falasse sobre, de forma geral, os pós e os contras de estar usando se automedicando com esse tipo de medicamento. Tá, então vamos lá. O primeiro ponto que você falou, que eu acho que é o primeiro, que qualquer pessoa que vai usar esse tipo de medicação tem que se questionar. É necessário? Eu tô tomando porque é necessário? Eu preciso tomar isso? Hoje a gente fala muito, né? Recente, até numa entrevista que eu tive, as pessoas queriam muito saber sobre o Tadalafila. Tem até música. Então, esse tipo de medicação, ele é um vasodilatador, né, que vai agir nesse aspecto para que você consiga ter a ereção. Só que, como eu sempre falo, gente, cuidado, porque não é uma pílula milagrosa, tá? Ele funciona para quem já tem excitação. Então, se a pessoa estiver excitada, aquela pílula funciona. Mas, caso contrário, não vai funcionar. E, às vezes, até pode ter efeitos aí colaterais. Quais, assim, o Tá? mais perigoso? Por exemplo, recente, a gente até ouviu uma história de uma pessoa próxima que ela disse que tomou para fazer uma coisa diferente para a mulher. E aí, no final das contas, sentiu todo o corpo dormente, menos o pênis ereto. Entendeu? Então, no final... E a mulher ficou assim, tá, mas por que você tá tendo isso? E aí ele... Não, é porque eu acabei tomando esse remédio assim, assim, assim. E aí comentou. Então, pode ter esse tipo de efeito colateral, tá? E como eu falei, assim, não é uma pílula milagrosa, tá? Ela vai funcionar para quem realmente já está excitado. Mas também a gente precisa ter cuidado. Por quê? Pessoas que são cardiopatas, que têm doenças relacionadas ao coração, ou que têm algum problema relacionado a isso, às vezes como a angina, né, que também está relacionada a essas questões das cardiopatias, ela pode acabar infartando. A Camila, mas é por causa da medicação em si? Não necessariamente. Mas o que é que uma coisa leva a outra? A medicação faz com que a pessoa fique com o pênis ereto. O pênis ereto vai fazer ela se animar. Só que, veja só, imagine a pessoa que está com a veia ali toda entupida, mega animada e fazendo um mega esforço para ter relação sexual. Aí, às vezes, bate as botas.
Né? Tem gente que acontece de bater as botas no aspecto literal. Não morreu nem feliz. Morro de porque medo de não acontecer terminou isso. nem feliz. Exatamente. E o que é mais perigoso? É misturar com bebida alcoólica ou com energético? Ou tanto faz, é perigoso dos dois jeitos? Então, na verdade, os estudos não falam algo muito específico em relação a álcool, assim, se vai ter problema ou não, entendeu? Nesse aspecto, não teria esse problema. Mas, como eu falei, é você pensar se aquilo vai ser necessário, tá? Mas, por exemplo, não teria uma reação medicamentosa, assim, se foi o que eu entendi, do medicamento com o álcool, não é isso? É. Tá, não. Depois Então, da assim, balada, né? possa ser que tenha no aspecto aí do infarto, a gente vai ter que pedir uma ajuda médica, porque possa ser que tenha aí alguma relação. Mas no aspecto da medicação, não. Duda não vai acreditar, mas lá no meu trabalho, tem um motorista que fala que usa para controlar a pressão e também ajuda na musculação. Existe isso? Eu ouvi alguém mesmo comentar Existe. sobre isso. Tem um motorista que tem certeza que é bom para musculação. Mas de fato. Então vou ficar malhado. Eu ouvi isso também recente de um personal trainer dizendo que vários alunos dele estavam usando para esse tipo de ganho, né? Digamos assim, como consequência, você acaba tendo um desenvolvimento mesmo muscular melhor com o uso de tadalafila. Só que, é como eu falei, gente, esse medicamento não foi feito com essa finalidade. Por exemplo, ele nem foi feito também para a questão da disfunção erétil. Entende? Foi para quê? Ele foi feito, na verdade, para esses aspectos de cardiopatia e de outras instâncias. Então, ele não tem nada a ver, assim, direcionado para isso. Só que quando começaram os estudos, eles começaram a perceber que, como consequência, a pessoa também tinha esse aspecto da ereção. E a questão da pressão, faz sentido? Controlar a pressão alta? Não, olha, eu não sei dizer ao certo nesse aspecto da pressão, mas o que é que a gente fala? É porque ele é vasodilatador, né? Então, como ele dá passagem, digamos assim, para a corrente sanguínea, então pode ajudar também nesse aspecto da pressão. Entendi. Tá? Tá vendo? Fique tranquilo, viu, Markson? Pode dizer que seus amigos que podem ficar tranquilos ou não, né? Mas eu posso provar que são pessoas reais. Não, eu não tô dando de altas horas, não, aqui. Tá bom, tudo bem. Bom, uma amiga mandou perguntar. Eu adoro essa parte. Porque assim, ela gosta de se identificar, né? Eu, não, amiga, eu posso Eu vou me fazer expor, essa caridade, claro, né? eu vou me expor aqui por você sem problema nenhum, né? A questão do orgasmo. Muitos homens não sabem... como é que eu posso explicar melhor? Que a minha amiga me explicou. Tá. A questão de orgasmo da mulher. Homens não saberem nem chegar a excitar ela direito, principalmente. Tá. Porque já praticamente vão direto ao ponto. Ou não procuram Sim. pontos específicos das mulheres. A primeira pergunta que eu faço quando as mulheres chegam para mim com essa queixa é: você sabe chegar ao seu orgasmo? Porque se você não sabe, como é que você quer cobrar isso do outro? Eu acho que esse é o primeiro passo de todos. Tá vendo, amiga? Já tá. Tá. Então, posterior a isso, né, a gente tenta conversar com essa pessoa a respeito da comunicação. Como é que tá a sua comunicação se for um relacionamento, tá? Se não for um relacionamento, a gente conversa sobre possibilidades, né, de abrir, de certa forma, esse diálogo. Só que para que você consiga abrir esse diálogo sobre sexualidade, você também tem que abrir esse diálogo com você mesma. Então, se é uma coisa natural para você de falar, você vai falar com a outra pessoa, seja ela casada, namorado, ficante, numa boa. Agora, se você vai para um date, né, com um cara, e você quer que ele te dê prazer, tá. Ele pode te auxiliar no seu prazer, mas ninguém é responsável por dar prazer a ninguém, a não ser você mesmo. Então, se você quer que o outro também te dê prazer, aprenda a explicar para essa outra pessoa como é que você chega lá. Então, olha, eu gosto disso, faça desse jeito, nesse lugar aqui, certeiro. Só que tem gente que cai com aquela fantasia aí da pornografia, querendo que o outro chegue lá PhD no desejo sexual de uma mulher em específico. Só que, veja só, às vezes o cara fez oral com você e você amou. Mas aí ele fez oral com a seguinte e ela odiou.
E aí, qual é a mágica? Então, isso é muito individual. Prazer é individual. Então, se a gente quer que o outro saiba sobre o nosso prazer, a gente precisa aprender a falar sobre ele. Bem, e não tomar tadalafila. Ei, o quadro... Isso, a não ser, gente, em casos de necessidade. Porque, assim, eu acho que tem um tabu muito grande, né, em relação ao tadalafila. O problema é que os jovens de hoje em dia, às vezes com 15, com 20 anos, estão querendo tomar. Já vi. Exato. Menino, Não, agora virou a moda, né? Os meninos no Clash dizendo, rapaz, tomei aqui e não tô achando ninguém. Eu disse, pra que você tomou, meu filho? Você nem tem ninguém. Não pra ficar mais confiante. Confiante em quê? Vai fazer que nem os cachorrinhos com a almofada em casa. E desesperado, nossa, não tô achando nada aqui. A juventude, viu? Vamos tomar juízo, vamos. Fica se automedicando. Se confiar mais em si, né? É. Pô, aí. Eu não tô nem mais tomando paracetamol, porque diz que faz mal ao fígado. Eu não sei o que é que me faz mais... diz que o pior vilão do fígado é o paracetamol. E eu tomava muito paracetamol. E a cachaça? Então, né? Então... Eu tô parando de beber, você é prova, né? Você tá reduzindo. Mas também. Você atende consultórios... você tem consultório, como é que é? A galera chega por rede social? Então, hoje é muito variado esse acesso. Muitas vezes as pessoas procuram mesmo pelas redes sociais, né? Geralmente por posts ou alguma enquete que eu fiz, alguma coisa assim, que gera esse despertar e a pessoa vai lá tomar coragem e entra em contato. Mas eu também recebo muita indicação. Então, assim, eu tenho uma parceria com alguns profissionais aqui de Aracaju, ginecologista, né, urologista. Então, a gente faz essa parceria e eles também acabam encaminhando muito para mim. Além, claro, dos meus próprios pacientes, que já tiveram uma experiência e acabam, às vezes, inclusive, compartilhando depoimentos, falando como é que foi a experiência. E aí, outras pessoas também acabam entrando em contato. Mas eu tenho, sim, meu consultório. Eu trabalho lá no Neo Horizonte, na Clínica Iluminari, de doutora Adriana. E também trabalho na Saúde Center, que é no Shopping Jardins, vizinho ao McDonald's. E, além desses dois, também trabalho no online, tá? Então, a gente também faz terapia online para quem é de fora do estado. Então, às vezes, tem pessoas de outros países ou de outros estados e a gente também faz esse tipo de atendimento. Arrasou. Ô, Camila, agora conta pra mim uma coisa sobre a questão de traumas. Tem gente que não sabe lidar com sua vida sexual, com autoestima também, por conta de traumas na infância, na adolescência, né? Você é psicóloga, além de sexóloga. Então, primeiro, a sua primeira formação é a psicologia, né? Sim, exato. Então, como lidar com esse tipo de trauma? Que às vezes a pessoa nem sabe que tem trauma. Então, na verdade, às vezes essa busca também pela terapia ou pelo profissional, ela surge a partir de um incômodo, tá? Então, assim, quando é a hora certa de eu ir para a terapia? Quando você sentir que você não tá bem com alguma coisa, eu acho que já é a hora certa. Mas isso que você falou é uma coisa, assim, que... Gente, peraí, eu esqueci o que foi que você perguntou. A questão dos traumas. Tá, pronto, voltei. É uma questão muito importante no aspecto da sexualidade, porque quando a gente vai fazer essa investigação, a anamnese, investigar o histórico de vida, como é que foi que aquela pessoa teve uma introdução na sexualidade, às vezes pode ter sido por meio de abuso, né? Pode também ser por traumas de cobranças dos pais. Tem pais que cobram muito, muito aos filhos em relação à beleza, em relação ao desenvolvimento da escola. E tudo isso pode ser influenciado na hora da sexualidade. Então, por exemplo, às vezes é uma pessoa que desenvolveu uma ansiedade absurda, que às vezes pode chegar e ter uma disfunção sexual. Então, essa questão dos traumas, elas vão estar diretamente interligadas na forma que a sexualidade se desenvolve. Então, tem pessoas que vão estar num aspecto aversivo, não quero de jeito nenhum, isso não é para mim. Tem pessoas que vão desenvolver outros tipos de disfunção. Por exemplo, disfunção erétil, aquela pessoa que não consegue ter ereção, pode ser por questões traumáticas. Mulheres que têm vaginismo, que é quando a pessoa vai tentar ter a relação sexual, mas o cérebro manda um comando de bloqueio do músculo vaginal. E aí a pessoa não consegue, de forma alguma, ter penetração. Às vezes pode ser por traumas físicos, né? Alguém que forçou a barra, ou alguém que realmente chegou a ter um coito de estupro,
ou também de pessoas que já tiveram traumas por questões sociais e culturais, que essas são as mais comuns no caso de vaginismo. Então, aquela pessoa que cresceu na igreja evangélica. Deixando bem claro, gente, não tenho nada contra pessoas evangélicas e eu acho que nada se generaliza, tá? Eu tô falando disso porque é um dado de realidade. Então, pessoas que têm um aspecto muito ferrenho, muito rigoroso, muito rígido em relação à religião, acabam desenvolvendo isso porque o sexo está atrelado a pecado. O sexo está atrelado a algo que é errado. Então, como é que você vai ter prazer e estar com alguém se aquilo é pecado e é errado? E aí a gente precisa fazer realmente uma desconstrução para que essa pessoa consiga ter relação, ainda que ela esteja casada. Eu tenho uma opinião, mas é polêmica, eu não vou dar. A questão de sexo depois do casamento, mas eu não vou dar. Você já falou. Mas Não, pode dar. Porque assim, eu acho muito perigoso você deixar pra se relacionar apenas depois do casamento. E se não combinar, às vezes não rola química. Eu penso Eu da acho mesma perigoso. forma que você. Porque aí você não faz o pecado do coito, né, antes do casamento, mas faz o pecado de separar. Porque você não vai ficar casado ou vai trair. Como é que vai fazer? Eu acho achei perigoso isso. excelente a sua pontuação, tá? Claro, deixando claro que respeitamos as opiniões que são diferentes Sim. também. Claro. Não seja de folia, Mas eu concordo todos... com a sua opinião. Por quê? Uhum. Hoje a gente vê, eu estava até comentando com os meninos nos bastidores, hoje a gente vê pessoas que são casadas e mulheres que desenvolvem o vaginismo depois do casamento. E aí chegam para mim no consultório: doutor, eu sou casada há 7 anos e há 5 anos eu não tenho relação sexual, porque eu não consigo. Eu não sinto prazer. Eu amo meu esposo, mas eu não consigo sentir prazer. Eu não consigo deixar que ele penetre. Quando ele tenta fazer a penetração, para mim é quase um abuso. E eu não consigo. E isso vai acabar afetando o meu casamento. E eu acho que ele vai me trair. Às vezes o cara não trai, tá? Já vi casos que realmente o cara não trai e ficou naquela coisa junto, fazendo uma parceria realmente. Mas até quando? Entende? Eu já vi esse termo. ponto O marido interessante. estuprou a esposa. Eu ficava bolado em casa. Oxi. Como É isso? estupro marital. Eu já vi esse. É o estupro que ocorre dentro da relação do casamento. Ou seja, a mulher não tem prazer, ou às vezes tem um vaginismo, o cara força. E isso é estupro também. Justamente. Esse ponto é muito importante que você está falando, quando a mulher desenvolve um vaginismo, porque tá rolando na novela das 9 agora uma situação em que uma personagem ela não quer ter relação com o marido. E aí, para todo mundo, ela assim, é muito namoradeira e tal, só que ela não chega a ter. Ela tem, só que assim, se sente péssima, se dopa para poder não ter relação com o marido. E aí teve que conversar. E aí foi quando o marido foi falar com a mãe, enfim. Então, quem assiste a novela das 9 aí já Tá tendo tempo de assistir novela, filha? Menino, um Você dia faz desse, tanta coisa. Qual que é a Meu Deus. personagem? eu acho que é Petra o nome da personagem, Sim, né? então, Petra. o caso de Petra, eu cheguei a ver porque comentaram comigo que o foco dela inicial era nos tarja preta. Né? Era aquela Isso. pessoa mega viciada. Pra poder dormir e não ter relação com o Exatamente. marido. E aí ela casou com um italiano, se eu não me Isso. engano, né? E parece que agora ela se apaixonou de verdade por um outro cara. E ela resolveu confessar pra ele por que ela tomava tanto tarja preta. E, na verdade, foi porque ela sofreu um abuso. Ela sofreu um abuso sexual. E aí ela contou isso tem pouco tempo. Eu vi essa cena. Ela contou pra esse amigo, que agora ela tá se apaixonando, que ela sofreu um abuso sexual. E é por isso que ela tem aversão ao toque. Ela não gosta de ser tocada, de ser beijada e nem de ter relação. E aí entra naquela coisa que você acabou de falar, que é a questão do trauma. Tá? Então, o que é que essas pessoas podem fazer? Falar a respeito do trauma, buscar ajuda, porque é sim possível reelaborar para que essa pessoa consiga ver o sexo como algo saudável, tá? Mas aí a gente entra numa pauta que é bem mais profunda, Bem mais profunda. que é a questão da proteção às crianças e às adolescentes. E aí muita gente acaba atrelando o sexo a uma coisa ruim por conta dessas experiências. E é isso. Muito bom, eu adorei.
a gente nasce burro e morre aprendendo, né? Porque ela deu uma aula aqui, só uma pincelada, e eu fiquei aqui pensando em várias situações que eu trabalho na assistência social de Aracaju. Ah, você vai ver isso toda a gente vê muita coisa de todo tipo que você Toda imaginar. hora, sim. De criança até todos. A gente tenta diminuir as vulnerabilidades da cidade. Sim. E como eu trabalho com a comunicação de lá, infelizmente, eu vejo várias situações aqui na minha mente. E interessante. Parabéns, porque é um tema que a gente precisa abordar mais. Sim, eu tô exatamente. surpreso aqui. É como eu digo, a sexualidade, ela envolve uma série de coisas. Os traumas, mas também envolve as delícias. Me desculpa a minha ignorância. Quando o Markson falou, vou levar um sexólogo, eu pensei totalmente outra coisa. Que ia ser, né? Não, eu pensei... a gente vai na brincadeira. Vou perguntar isso aqui. Mas assim, eu já sabia que, claro, se é uma profissão, é porque tem uma história por trás. Sim. Então, assim, eu disse, não, vou perguntar algumas coisas, principalmente trauma, né? Que eu queria saber, que muitas vezes a pessoa tem e nem tem ciência de que tem um trauma. E coisas mais soltas também, né? Importante. Adorei. A gente brinca, mas a gente também fala coisas bem sérias. Gostei muito, seja muito bem-vinda, viu? Obrigada. Fiquei agora muito empolgado. Bom, é isso. Camila, obrigada. Até o próximo quadro, né? Com muito mais. Vamos lá, era isso que ia dizer, gente, não sejam como eu quando fui para pós em São Paulo, né? Hoje em dia eu sou uma pessoa realmente aberta ao diálogo e esse é o meu trabalho. Eu gosto de comunicar para as pessoas, de ensinar. Eu amo dar aula, né? Aqui a gente não vai dar aula, mas a gente vai responder as dúvidas, as histórias, né, de certa forma, porque muitas vezes as pessoas também buscam o meu trabalho contando as próprias histórias. Então, que vocês tenham esse acesso a esse novo quadro aqui e que a gente possa aí render bons frutos e que vocês saiam daqui bem esclarecidos. Esse é o objetivo. Obrigadão, Camila. Eu que agradeço. Até o próximo episódio, né? Até. É isso, Igor. Tchau, tchau, galera. Até o próximo episódio. Que bom, né? Não esquece de se inscrever aqui no canal, tá? E também seguir lá no Instagram, @SérgioFolia, Duda Pereira. Duda Pereira mudou o arroba, né? Só um ponto, né? Duda.pereira. Isso. E Igor Ferreira. Igor FB. Eu também esqueci de falar o meu. Fala seu arroba, mulher. Faz seu marketing. Também, né? camilafelizola.pc. É um Insta, como eu falei, que eu vou falar um pouco de tudo, né? De psicologia, de sexualidade e também, às vezes, do meu dia a dia. Então, acompanhem lá. Muito bom, vou seguir. Até o próximo episódio.